Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo passeia no nosso meio, tocando as nossas mentes, tocando o nosso coração, sarando o nosso corpo, sarando a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nesta hora, quando vamos ministrar a palavra do Senhor, eu quero dizer a vocês, fiquem bem tranquilos com as crianças, porque a casa é do Pai e a casa é deles. Tranquilos. Estão aqui querendo louvar, querendo tocar bateria, não é? Louvado seja Deus por isso, porque estão na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Graça e paz a todos. Louvamos a Deus pela sua vida, porque você está aqui. Temos orado bastante por todos que nos pedem oração, por todos que estão precisando, né, por conta de enfermidades. Nós temos orado pela igreja do Senhor Jesus. Nós temos orado por esta igreja. Todas as terças-feiras nós estamos aqui e colocamos as famílias desta igreja diante do Senhor. Colocamos a igreja do Senhor em oração. Então é muito importante que você receba da parte de Deus as nossas orações. Como a pastora Mônica disse, hoje a igreja cristã se lembra e comemora o dia de Pentecostes, não é? E como é maravilhoso ouvirmos um estudo, como foi feito hoje pela manhã, quando ouvimos que nós somos a geração que mais aproveita, porque temos o Espírito Santo. Porque no passado o povo estava com Jesus e não tinha intimidade com Jesus. Questionavam quem ele era, não é? Hoje não, nós temos o Espírito Santo que testifica no nosso espírito que Deus é Pai e Senhor. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Atos 2 e o ser igreja. Atos capítulo 2, nós vamos ler do verso 42 ao 47, um texto muito conhecido por todos. Atos capítulo 2, verso 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia, aleluia. Como é maravilhoso ler a palavra do Senhor. Mas eu quero ler mais um texto que está em Mateus, capítulo 28, do verso 18 a 20, que a palavra do Senhor diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Senhor, nós temos lido a Tua palavra e nós pedimos agora a inspiração e a revelação do Teu Espírito Santo. Precisamos, ó Deus, de uma palavra rema que encontre guarida nos nossos corações. Papai querido, em nome de Jesus, eu me humilho diante da Tua poderosa mão e eu peço, Senhor, a orientação e a revelação do Teu Espírito, para que nesta hora a Tua palavra sendo pregada, sendo proclamada, ela encontre guarida mesmo nas mentes e corações que vão receber, mediante a fé que cada um tem no Senhor. Papai, em nome de Jesus, nós já te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor por este momento da Tua palavra. Amém. Alguns teólogos falam da missão da igreja e usam pelo menos mais duas citações ou duas referências bíblicas a respeito do que nós lemos, da missão da igreja. De Atos 2 e o ser igreja. Em João, capítulo 17, verso 18, a palavra do Senhor diz: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E João, capítulo 20, verso 21, diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nós somos discípulos de Jesus e queremos aprender todas as coisas com Ele. Amém, igreja? Jesus é o nosso maior exemplo. Sendo nosso maior exemplo, é com Ele que nós devemos aprender. Nós precisamos aprender a missão da igreja com base na missão de Jesus. Porque a igreja é a extensão dos ensinos, mas também é a extensão da missão de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas, capítulo 4, versos 16 a 19. Missão da igreja. Jesus tinha uma missão, nós somos seus discípulos. Jesus nos ensinou, temos que aprender com Ele. Portanto, se a missão de Jesus, ela é dada continuidade através dos seus discípulos, a missão de Jesus é através de nós, que somos a igreja do Senhor. A missão da igreja é testemunhar a presença histórica do reino de Deus. Tenho pregado, tenho falado sobre o reino de Deus aqui aos domingos. E a experiência e a participação no reino de Deus vai muito além da minha e da sua individualidade. Ela não é apenas um relacionamento meu com Deus ou seu com Deus, mas se estende numa dimensão coletiva, numa dimensão comunitária, onde a graça de Deus é dispensada sobre todos. Aleluia por isso. A palavra de Deus diz que o Pai é nosso, o pão é nosso, a mesa é nossa. Então, não é uma questão de individualidade, mas é uma questão de coletividade, onde a graça do Senhor é derramada sobre nós. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, Jesus iniciou o seu ministério anunciando a chegada do reino de Deus. E é a base da grande comissão, que é fazer discípulos de todas as nações. Com base em quê? Com base na autoridade, no direito e no poder de Jesus sobre todas as coisas. A razão porque a igreja deve ser
deve fazer discípulos é ensinar a guardar tudo que Jesus ordenou. É que tudo quanto há nos céus ou na terra pertencem a Jesus, pertencem a Ele. O apóstolo Paulo afirma que Deus manifestou o seu poder ressuscitando Jesus. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, de toda autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer situação. Eu acabei de ler Efésios capítulo 1, do verso 20 ao 23. Evangelizar é testemunhar o reino de Deus e a plena autoridade de Jesus. A missão da igreja é agir no mundo para que Jesus seja Senhor de fato, acima de tudo quanto é Senhor de direito. Isso você entende bem, não é? De fato e de direito. O propósito de Deus não é apenas salvação do indivíduo, mas é salvação da humanidade. Mas fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas o propósito de Deus é fazer todas as coisas que existem convergir para o próprio Senhor Jesus, que é o dono de todas as coisas e governa todas as coisas. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz, o texto que nós lemos em Mateus, que toda autoridade foi dada a Jesus. Então ele diz, vão e façam discípulos. Mas pastor, eu não sei dar discipulado, eu não sei ensinar. Mas a palavra de Deus não está dizendo que é isso que você tem que fazer. Mas a palavra de Deus está dizendo, aqui no original, esse ide e fazei discípulos, é o indo por onde você for e vai fazendo discípulos. Vai fazendo discípulos com o seu testemunho, vai fazendo discípulos com a sua vida. Não precisa falar se você testemunhar com a sua própria vida. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E também diz em Atos 1:8, como foi lido hoje pela manhã, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E receberão poder. Esse poder já nos foi dado, porque o Espírito Santo já nos foi dado. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Jesus disse, Ele me ungiu. Da mesma maneira que ungiu Jesus Cristo, o Espírito Santo nos unge para termos capacitação que vem dEle, para testemunharmos o nome dEle, porque no nome dEle há poder para libertar, para curar, para restaurar, para conciliar, para salvar. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. E ele dizia, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Mas ele também disse em Marcos 6, Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Num artigo da revista Ultimato, que o Dr. René Padilha escreveu, é um teólogo latino-americano, ele fala um pouquinho sobre missão integral. E o Dr. René Padilha, ele traz uma colocação sobre a igreja que eu achei muito interessante. Ele declara assim: quando a igreja se compromete com a missão integral e se propõe a comunicar o evangelho mediante todo o que faz e diz, entende que o seu propósito não é chegar a ser grande em número, ou rica materialmente, ou poderosa politicamente. Seu propósito é encarnar os valores do reino de Deus e testificar do amor e justiça revelados em Jesus Cristo, no poder do Espírito, em função da transformação da vida humana, em todas as suas dimensões, tanto no nível pessoal como no nível comunitário. Esse deve ser o nosso objetivo. Não é ver a igreja cheia, nossa, olha, não cabe, tem gente saindo ali pela porta, estamos fazendo 4 cultos. O objetivo não é esse. O objetivo não é ser uma igreja rica, abastada. O objetivo não é de nós simplesmente ficarmos fechados em 4 paredes, louvando apenas, estudando a Bíblia aqui dentro, mas o objetivo é comunitário, é nós atingirmos as pessoas, é nós sairmos, sermos igreja fora das 4 paredes. Quando pensamos na igreja, em fazer missões, em evangelizar, pensamos no indivíduo, mas Deus pensa no coletivo. E aí eu paro para pensar o que estamos fazendo aqui nesse bairro, na cidade de Cambé. Nós temos que pensar além de nós mesmos. Eu falo sempre, eu uso aquela metáfora do trenzinho, vocês sabem. Não podemos entrar no trenzinho da salvação e apenas ir dando tchau para os perdidos, mas nós temos que entrar no trenzinho da salvação e ir parando em cada estação e dizendo: vem, vem, porque eu sei o caminho da salvação. Vem, porque eu te mostro o caminho, a verdade e a vida. Nós cantamos aqui, é Jesus, não tem outro, não há outro Deus. Mas é Jesus, Ele é o caminho. Nós pensamos em evangelizar, pensamos sim no indivíduo, mas Deus, Ele pensa no coletivo. Deus quer a ação da igreja no coletivo, fora daqui, cada um de nós exercendo a missão que Jesus deixou. Cada um de nós sendo igreja, naquilo que é verdadeiramente o significado de ser igreja com I maiúsculo, e não com I minúsculo, mas sermos o corpo vivo, o organismo vivo de Jesus Cristo no mundo. Por isso, Jesus declarou que o reino de Deus chegou e está entre nós. O reino de Deus está em nós. Portanto, onde nós vamos, com quem falamos, nós proclamamos o reino de Deus, nós testemunhamos do reino de Deus. A comunidade primitiva ficava admirada e até com medo das atitudes que eram sobrenaturais dos apóstolos. A comunidade tinha medo, porque não conhecia o que estava acontecendo. A comunidade temeu,
o sobrenatural, que viam e testemunhavam dos cristãos, onde o poder do Espírito Santo era sobre eles, e sinais e maravilhas aconteciam. Não por imposição, mas voluntariamente, eles vendiam os seus bens e repartiam com os que necessitavam. Por exemplo, em Atos capítulo 14, verso 50, quando Paulo e Barnabé tiveram de sair da cidade, porque muitos estavam se convertendo ao cristianismo e os judeus ficaram com inveja. Eles tiveram que sair da cidade por isso. E lá no verso 52 do capítulo 14 de Atos, a palavra do Senhor diz que os discípulos de Jesus estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, mesmo sendo expulsos da cidade. Estavam sendo expulsos da cidade pelos poderes sobrenaturais do Espírito Santo através deles. A palavra de Deus diz que os milagres aconteciam pelas mãos de Paulo. Quando eu fiquei lendo esse texto, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor, que hoje anda tão desfalecida. E eu orei e falei, Senhor, nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Nós precisamos olhar de onde caímos, porque já fizemos grandes obras. E a palavra de Deus diz, para e olha, onde foi que você caiu? Quando em Atos capítulo 5, verso 5 e também no verso 11, Ananias e Safira caíram mortos diante de todos, porque mentiram ao Espírito Santo. Todos temeram. Eram sinais sobrenaturais e todos temeram. Atos capítulo 19, verso 16 diz, quando os filhos do sacerdote Cefas tentaram expulsar um espírito maligno, e este saltou sobre eles, e dominando a todos, que nus e feridos, fugiram daquela casa. Isto trouxe temor a muitos, mas o nome do Senhor era engrandecido. E o que dizer quando os seguidores de Jesus, homens e mulheres, estavam todos reunidos durante 50 dias, em comunhão uns com os outros e com Deus, esperavam pelo derramamento do Espírito Santo com fé, com confiança, com expectativa, porque eles sabiam em quem eles criam, e aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumpri-la. E foi isso que aconteceu, eles esperavam com fé, com confiança, com expectativa, o cumprimento da promessa. E cumpriu-se a promessa, e foi visível, foi sobrenatural, foi surpreendente. Quando Jesus foi batizado, a voz de Deus foi ouvida, e o Espírito pousou sobre ele. Agora, dentro de casa, para um grupo de pessoas, a manifestação divina veio por meio de um forte som, um vento impetuoso dos céus que encheu toda aquela casa, e foram vistas línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E os discípulos, fora da casa, começaram a falar em línguas estrangeiras, e cada um ouvia na sua própria língua, na sua língua materna. Isto para quebrar barreiras geográficas, através de um anúncio da grandeza de Deus. Era a manifestação do poder de Deus, numa mensagem que era de unidade em meio à diversidade. Era o Pentecostes, e ali nasceu a igreja do Senhor Jesus, como corpo de Cristo. Nós ficamos como igreja
buscando estratégias para ganharmos vidas para Jesus. Mas eu digo a você que se realmente tivéssemos vida em Jesus, se fôssemos mais espirituais, mais vida de oração, mais Bíblia, mais palavra, mais presença do Espírito Santo em nós e através de nós, nós não precisaríamos de estratégias para sermos agentes da graça de Deus para os outros. O sobrenatural seria natural. Todos ficariam admirados ao ver os milagres, os prodígios feitos por Deus através da sua igreja, através de nós, como foi com Paulo e os apóstolos. Pense nisso. Não é ganharmos vidas para Jesus, mas é vivermos uma vida em Jesus. Sermos testemunhos vivos, testemunhas vivas do poder de Deus, do reino de Deus, para que as pessoas sejam atraídas pelo amor de Deus. O sobrenatural sendo natural. A igreja precisa tomar uma posição em Deus. Precisamos voltar às nossas raízes, voltar ao primeiro amor, como eu disse, de onde caímos. Somos a igreja do Senhor Jesus. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos no mundo para cumprir a missão que Jesus nos deixou, a missão que era dele, e nós, como discípulos dele, temos que cumprir esta missão. A igreja precisa, sim, se levantar, mas se levantar no poder de Deus, se levantar no poder do Espírito Santo. Você é a igreja do Senhor. Não adianta você ser igreja do Senhor somente nas programações onde você vem. Você precisa expressar o ser igreja do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto de Atos, nós vemos que ali havia, sim, comunhão. Eles perseveravam na doutrina, eles partiam o pão, e isso era todo dia, era unânime, e era todo dia. Todos os dias eles participavam das refeições em comum. Naquela época não era apenas a Santa Ceia, como nós vamos ministrar aqui hoje, mas era o partir do pão de casa em casa, eu na sua casa, você na minha, e todos juntos, compartilhando desse amor, dessa unidade. A igreja primitiva nos dá um exemplo maravilhoso, porque eles tinham o poder de Deus sobre eles ao ponto de ter compaixão pelos outros. Eles exerciam misericórdia, eles perseveravam unânimes no templo, eles tinham prazer de vir para a igreja. Eles não vinham na igreja somente na escala, mas eles vinham na igreja porque tinham prazer de estar em comunhão, partindo o pão, em oração. Aleluia! Glória a Deus! Diariamente louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Quem resiste a uma igreja assim? Uma igreja que tem um amor nos corações, que demonstra esse amor, que partilha a vida um com o outro. Quem resiste a uma igreja dessa? Não tem como resistir. E aí, é o que acontece, é o que acontecia. O Senhor ia acrescentando os salvos dia a dia. O Senhor ia acrescentando os salvos dia a dia. Todas as coisas que fazemos, todas as coisas que falamos, precisa convergir para Jesus. Pois dele é o reino,
dele é o poder, dele é a glória, para sempre. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra. Que você receba com alegria. Que você saia daqui hoje, crendo verdadeiramente que você é a igreja do Senhor e deve manifestar, primeiramente, o amor dele, o poder dele que está sobre você, pelo Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Curve sua cabeça, nós vamos orar. Deus eterno, Deus maravilhoso, onisciente, que conhece todas as coisas, onipresente, que está aqui. Obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada pelo teu Espírito Santo que já nos foi dado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor enche os nossos corações com a revelação da tua palavra. Obrigada, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é aquele que nos ensina, nos orienta. O Senhor é aquele que revela a tua palavra aos nossos corações e mentes. Mas eu te peço, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a ser igreja conforme o Senhor quer, conforme a tua expectativa sobre nós, conforme aquilo que o Senhor espera de nós como teus discípulos. Deus, em nome de Jesus, que possamos dar continuidade na missão que o Senhor nos deixou, a missão que era tua e que foi outorgada a nós. Pai, que o Senhor nos ajude a continuar escrevendo os Atos dos Apóstolos. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor derrame sobre cada um a capacitação e o poder do teu Espírito Santo, para que o teu nome seja honrado, glorificado para todo sempre. Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amados, este culto está se encerrando. Mas a nossa vida é uma vida cultica. Por onde você vai, você leva o Espírito Santo de Deus. Por onde você vai, você testemunha do amor de Deus. Por isso que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus eterno, justo e maravilhoso, único Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você recebe, você crê, você diz amém. Deus te abençoe.